Olha, acabou o prazo para a realização das convenções partidárias, conforme determina a Justiça Eleitoral. Aqui na capital, 3 convenções marcaram o final de semana. Dá uma olhada. PSOL e PCB realizaram juntos a convenção para a confirmação da chapa que concorre ao governo do estado. A coligação tem à frente Leonel Camazão, jornalista de 31 anos. O candidato do PSOL nunca ocupou cargos eletivos, mas concorreu ao pleito municipal de Joinville em 2012 e a uma vaga de deputado estadual em 2014. A nossa candidatura, ela quer combater os privilégios, combater a corrupção e combater as oligarquias que governam Santa Catarina desde sempre. Pelo PCB, Caroline Bellaguarda concorre como vice. Filiados, apoiadores e candidatos participaram do evento em Florianópolis. A capital também foi escolhida para a Convenção Estadual do DEM, que reuniu filiados e coligados para anunciar a aliança com o Partido Progressista no pleito estadual. Os democratas confirmaram o nome de João Paulo Kleinubin para vice-governador na chapa de Esperidião Amin. No domingo, Amin decidiu abrir mão e concorrer ao Senado, na chapa encabeçada por Gelson Merizio, que contará com Kleinubin como vice. O deputado federal e ex-prefeito de Blumenau chegou a lançar pré-candidatura ao governo, mas cedeu em nome da composição. Que une o Progressistas, os Democratas e o Partido Verde justamente o desejo de oferecer a Santa Catarina um novo governo, uma alternativa de mudança, novas ideias para o nosso estado. É o que nos une e é com base nisso que nós estamos construindo a nossa coligação. Na convenção do PR, a sigla confirmou apoio ao MDB e a candidatura de Mauro Mariani para o governo do estado. Jorge Guetem foi apresentado como candidato a deputado federal e outros 20 nomes a estadual. Após 4 mandatos na Assembleia Legislativa e os 2 últimos na Câmara dos Deputados, o presidente do partido, Jorginho Melo, confirmou desta vez a disputa a uma vaga no Senado. Sua primeira suplente será a ex-primeira-dama e viúva do governador Luiz Henrique da Silveira, Ivete da Silveira. O Brasil precisa mudar, virar essa página negra de corrupção, de desalento, de desesperança. Não há outro caminho se não for através da política. Já em Blumenau aconteceu a convenção do PT. O deputado federal Décio Lima foi homologado como candidato ao governo do estado. Ele nasceu em Itajaí, mas construiu carreira política em Blumenau. Foi vereador na cidade entre 93 e 96 e prefeito em 2 oportunidades. O petista tem 57 anos de idade. A minha principal meta é renovar e inovar. E nós estamos agora com a executiva até o último momento para fazermos a escolha das postulações, tanto de suplentes como da própria candidatura a vice-governador. Na convenção, que contou com a participação de prefeitos de outras cidades e deputados estaduais e federais do PT, ficou definido que a ex-senadora Idely Salvati tentará voltar ao Senado. O povo perdeu direitos, o povo perdeu dignidade. O país é uma vergonha internacional. Então, eu que já queria cuidar de neto, agora a gente volta para cuidar do Brasil e cuidar de Santa Catarina. Na corrida por uma cadeira em Brasília, Idely Salvati terá a companhia do desembargador aposentado Lédio Rosa de Andrade, que concorre a um cargo público na política pela primeira vez. Eu tenho uma experiência pública de 35 anos dentro do Poder Judiciário e dentro e diante dessa crise que o Brasil está passando, eu creio que eu posso colaborar muito para desenvolver e fazer com que o Brasil volte a tempos melhores. Olha como diz Cacá Diegues, cineasta famoso, dias melhores virão, não é verdade? A desistência de Esperidião Amin para o governo do estado surpreendeu muita gente. Altair Magalhães já está ao vivo comigo aqui para repercutir essas alianças, né? Sim. É engraçado, tem gente que não se dava, agora se dá, estão se abraçando, né? Política, tudo pode acontecer, não é verdade? Política... Boa tarde, bom trabalho. Aliás, hoje o Notícias do Dia, deixa aqui, deixa eu mostrar aqui. Marcão, mostra isso daqui, isso. Mostra enquanto a gente está falando. Eu recebi bem cedinho em casa o Notícias do Dia, devorei o jornal. E agora você traz para mostrar para a gente de novo. Aqui está a capa do jornal Notícias do Dia, que fala tudo. Das alianças, dos candidatos ao governo do estado, todos que foram definidos nessas convenções que foram realizadas já desde o último final de semana. Teve mais esse final de semana e teve outro final de semana também. Obrigado, Marcão. Isso, vai abrindo agora. Isso. Agora abre, para ficar aqui com a gente. Fique à vontade, é contigo.
Olha, Dino, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Record News. O fim de semana marcou então o final das conversas e como tu disseste, Dino, tem gente que não se dá e que se deu, tinha gente que ia junto, rompeu e reatou, tinha gente que namorava de repente para um segundo turno e antecipou. A política é a arte da conversa, é a arte da integração e, de acordo com todos eles, pelo bem comum do povo e da sociedade. O que a gente vem observando aí nos últimos anos é que nem tudo é em bem comum do povo e da sociedade. Muitas coisas são feitas para um bem privado, para os privilégios, e é por tudo isso que a gente tem que continuar conversando e debatendo sobre política para, de repente, achar alguém que se encaixe e possa tornar o nosso estado e o país um pouco melhor. Aqui no Grupo RIC a gente tem a premissa de que a informação é a base para um voto consciente. Agora, o que se colhe nessas primeiras horas depois da definição das candidaturas é um pouco de frustração. Isso porque são os mesmos nomes, as mesmas figuras, tem algumas caras novas, mas que já são conhecidas, pelo menos por quem transita aí no meio da política. Para alguns pode parecer uma surpresa, para outros elas são figuras conhecidas e figurinhas carimbadas já da política. O Notícias do Dia, como nós mostramos aqui, traz uma cobertura completa também no nosso blog no ndonline.com.br, tanto aqui na Record News quanto na RIC TV. Nós estamos mostrando quem são os candidatos. São 8 candidatos ao governo do estado de Santa Catarina, com 2 chapas mais polarizadas, uma delas encabeçada pelo deputado federal Mauro Mariani, do MDB, que acabou alinhavando uma coligação com o PSDB, trará como vice Napoleão Bernardes, que é o ex-prefeito de Blumenau, e ainda na composição Paulo Bauer, do PSDB, senador que vai concorrer à reeleição, e o deputado federal, que pretende trocar a Câmara dos Deputados pelo Senado, eu falo de Jorginho Mello, do PR. Pois bem, aí tu vais me perguntar, mas lá no domingo passado o PSDB não tinha definido que teria candidatura própria ao governo do estado, com Paulo Bauer na cabeça de chapa e Napoleão Bernardes ao Senado? Marcos Vieira tinha garantido isso, né? Exatamente. Ele tinha dado várias entrevistas. O próprio Paulo Bauer disse que era irreversível a candidatura dele. Fez um discurso forte lá em Joinville, eu estive lá. Ele, inclusive, disse que tudo aquilo que a imprensa havia publicado anteriormente de que o PSDB não estaria na cabeça de chapa, deveria reescrever. Para ele estava tudo errado. Só que agora, nesse último fim de semana, se mostrou que aquelas especulações que mostravam que eventualmente o PSDB poderia não levar ao fim a sua candidatura ao governo do estado, elas acabaram se concretizando. A outra chapa que também traz mudanças em relação àquilo que estava posto até então é a encabeçada por Gelson Merizio, do PSD. Ele conseguiu atrair uma coligação com 12 partidos, o Mauro Mariani com 9 partidos, o Gelson Merizio com 12 partidos, entre eles o PP, o Democratas e o PSB, para citar alguns dos maiores que compõem essa coligação, com candidatura de vice-governador de João Paulo Kleinobing, do Democratas, que também havia em um primeiro momento anunciado que seria candidato ao governo do estado, depois tinha aprovado em convenção, como a gente viu aí na reportagem, ser o candidato a vice-governador de Espiridião Amin, mas agora ficou como vice de Gelson Merizio. Essa composição traz ainda para o Senado Espiridião Amin, que é deputado federal, que vai concorrer ao Senado pelo Partido Progressista, a exemplo do João Paulo Kleinobing, que também é deputado, e a segunda vaga para o Senado fica com o ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSD, que pretende voltar ao Senado a partir dessa eleição. Já foi senador, anos, né? Exatamente. Inclusive disse que na primeira experiência no Senado não foi muito boa, não gostou muito da experiência no Senado, foi governador por 8 anos, agora vai pleitear uma candidatura ao Senado. Nessa composição, a grande dúvida estava em Espiridião Amin, que chegou a lançar no sábado passado, aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis, a candidatura ao governo do estado. Acabou recuando, dizendo que com o PSDB indo com o MDB, houve uma baixa aí no campo das oposições, como ele diz, no campo da mudança, e por conta disso entendeu que seria melhor unir e coligar com o PSD. De fato, o PP ele contava com uma organização um pouco precária, né? Essa decisão do Amin de concorrer ao governo do estado, esse rompante, ele acabou pegando de surpresa, principalmente deputados que se organizavam para as campanhas. Então, para tudo isso precisa de organização e precisa de dinheiro.
acabou entendendo que o partido não estava bem estruturado para isso, coligou com o Gelson Merizio. Então essa coligação do Gelson Merizio leva 12 partidos junto 12 com ele. partidos. Então a maior coligação. Deve ter mais ou menos 4 minutos no horário eleitoral gratuito. Tempo de televisão também, né? Isso. O Mauro Mariani deve ter um pouquinho menos, 3,5 a 3,40. Vai estar bem equilibrado o tempo entre essas duas candidaturas. O Merizio tem o maior volume de partidos, mas o Mariani tem partidos com maior representação no Congresso Nacional, que é o que conta para o cálculo do horário eleitoral gratuito. Para o eleitor de Santa Catarina, está acompanhando agora o BG News, quantos candidatos nós temos agora não foram oficializados, porque ele tem que fazer o registro no tribunal? São 8? São 8 candidatos. Ainda, né, além desses dois que polarizam, há de se destacar a importância do candidato do PT, Décio Lima, deputado federal, que concorre por enquanto em chapa pura. O vice ainda não foi divulgado. Ele já precisava estar definido até a meia-noite de ontem, porque são 24 horas até o registro da candidatura, mas ainda não foi divulgado. O PT ele experimenta um isolamento, vai sem a composição de outro grande partido, então são 8 os candidatos. O PSL, o partido do Jair Bolsonaro, acabou lançando um candidato, é o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, Carlos Moisés da Silva. A outra candidatura que temos é do PSOL, com o jornalista Leonel Camazão. Ainda do PSTU, a candidata Ingrid Assis, também em chapa pura. O PSOL coligou com o PCB. E também a Rede, com o Portanova, o professor Portanova, que vai mais uma eleição, além do 8º candidato, que é o Ângelo Castro, do PCB, o Partido da Causa, do PCO, o Partido da Causa Operária. Ele lançou aí também em chapa pura, né? Só as candidaturas um pouco mais ideológicas, né? Aquelas que vão definir os seus partidos e defender as suas bandeiras. Enfim, são 8 candidaturas, 3 mais competitivas, despontando nessa arrancada Gelson Merizio, Mauro Mariani e Décio Lima, uma eleição que possivelmente será polarizada e disputada para um segundo turno, que aí é outra eleição. Agora, só para finalizar, Dino, a matéria mostrou aí as convenções. Esse instrumento, ele foi ferido aqui em Santa Catarina. Isso porque tudo que foi decidido nas convenções, por mais que acontecesse aquilo que os partidos aprovaram, essas decisões elas não passaram por conversas depois, a portas fechadas, longe daquela democracia mais ideal dentro das estruturas do partido, em que os filiados, os convencionais vão lá e vão votar. É óbvio que as decisões são internas e da cúpula, mas naquele momento da convenção, os convencionais, os filiados aos partidos, eles foram no mínimo desrespeitados, porque as decisões elas foram assim, aquelas a 4 paredes, definidas pelas cúpulas do partido, até mesmo depois das convenções. Tá certo. Otair, obrigado pelas informações. Obrigado, volta essa semana ainda? Voltamos à disposição. Vamos certo, acompanhar então. os desdobramentos. Olha, mais informações na coluna do Otair no jornal Notícias do Dia.